esperar agora. Quando aparecer alguém, você fala. Aí. Olá, Amanda. Olá, sejam bem-vindos. Oi, Aline. Oi, Cis. Olá. Oi, Emerson. Seja bem-vindo todos, entendeu? Nós estamos ao vivo aqui. Boa noite a todos. Olá, acabei de receber aqui, são 8 horas da noite, Dr. Marcos Caetano, seja bem-vindo. Olá, tá gente, boa noite. Bem, doutor? Tô ouvindo bem. E você, Nelson? Tudo bem, Marcos? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Estamos ansiosos para tirar as dúvidas aí. Exato, olha. Então eu vou começar um pouquinho, que eu acho que eu tenho que fazer uma devida apresentação de você. Até primeiro, inicialmente, agradecendo a sua presença aqui conosco. E muito bacana, está entrando bastante gente. Agradeço a presença eventualmente, meu seguidor, da Criogênesis, os seus seguidores e futuramente de todos nós. O Marcos Caetano, não é à toa que a gente convidou, eu tive o prazer de conhecê-lo profissionalmente, no sentido de quando a Criogênesis, há 19 anos, começou a coletar a sangue de cordão, ter contato com gestantes, ter contato com médicos de Campinas. Obviamente, gente, eu acabei conhecendo a qualidade do trabalho do Dr. Marcos Caetano. Ele colocou mineiro aqui numa das páginas que ele me enviou, mas provavelmente ou nasceu em Minas ou é formado em Minas. Pelo que eu sei, você é formado na Universidade do Triângulo Mineiro, né, Marcos? Mas nasci em Minas também, mineiro. Também. E ele trabalha como ginecologista obstetra há mais de 20 anos em Campinas, que é um grande centro, não é? Eu diria que é uma cidade, é uma macro-região para profissionais. Aqueles que se sobressaem na região de Campinas mostra qualidade técnica. E mais que qualidade técnica, eu tenho visto muitas gestantes elogiarem você, Marcos, em relação à atitude de proximidade, que hoje não adianta ser um grande médico em termos técnicos, né? A gente sabe que isso não adianta somente. O que a gestante quer é a possibilidade de acessibilidade a esse profissional e sentir dele que ele está vendo a pessoa como um todo. Eu sinto isso, eu sou médico, sou hematologista do Hospital das Clínicas, e o que eu tenho visto mais de ganho é quando a gente vê o paciente tanto na forma técnica, claro, a gente não pode esquecer os compêndios médicos, mas vê-lo como ser humano antes de tudo, né? E eu sei que você tem uma clínica muito moderna na região de Paulínia, né? Que, se não me falha a memória, é a Gerar, né? Se não me engano. Isso, Gerar Saúde. Gerar Saúde, você fundou junto com a sua esposa, que se não me falha a memória, também é fisioterapeuta, a doutora Caroline Caetano. E eu acessei o site, é muito interessante, e o convite seu, no final, baseado até no seu conhecimento em várias maternidades, experiência em várias gestações de alto risco, atua em São Paulo, em Campinas, é poder trazer, tirar as dúvidas das formas mais basais, né? Eu sou médico e eu vou me pôr na situação de um futuro pai, sabe? Sinceramente, porque quando a gente tem a esposa gestando, tudo pode acontecer. Eu sei que a maioria das gestações são fisiológicas, Marcos, mas eu queria sentir de você, que eu acho que é o que mais preocupa qualquer gestante, é o ponto onde podemos separar aquilo que está fisiológico, e mesmo assim tem que ter cuidado, daquilo que a pessoa precisa ter mais cuidado. Eu não sei se eu comecei corretamente, Marcos, eu queria ouvir as suas primeiras palavras aí para poder complementar aquilo que eu falei, e eu agradeço a sua presença novamente. Bom, primeiramente, muito obrigado, Nelson e a Criogênesis pelo convite. Fiquei muito honrado, né? A Criogênesis é uma empresa parceira nossa há muitos anos, aqui na nossa região, através do Dr. Fabrício, que hoje se tornou um amigo nosso, né?
falando um pouquinho sobre gravidez, Nelson, e também sobre a característica que você iniciou aí a nossa conversa com as pacientes, realmente o que a gente procura no atendimento da obstetrícia, principalmente na nossa situação, que a gente às vezes atende a gestante com algum desvio, que seria classificado como risco, é tentar dar um pouco de suporte e principalmente tranquilizar o casal, né? A gravidez muitas vezes já às vezes, muito desejada, muito esperada, por si só já tem toda uma ansiedade que envolve a família, e às vezes no meio do caminho outros fatores acontecem durante a gestação, né? Então nosso papel como alguém que está habituado a lidar com esses desvios é tentar minimizar as consequências dos desvios, mas principalmente apoiar o casal para que oferecer a esse casal a melhor oportunidade de tratamento, as melhores soluções de tratamento, de forma carinhosa, e para que a gravidez não se torne um peso, mesmo que seja uma gravidez de risco. Então esse é o papel que nós buscamos fazer na nossa clínica aqui em Paulínia, que é na região metropolitana de Campinas. Agora, sobre a gravidez, Nelson, realmente a grande maioria das gestantes é uma gravidez muito tranquila, uma gravidez sem nenhum tipo de patologia, né? Mas uma porcentagem pequena, 10, 15%, pode ter algum desvio em que a nossa atenção e a nossa intervenção pode mudar muito o resultado final da gestação. Então é nisso que a gente entra. E esses desvios, eles podem ser de várias maneiras. Pode ser tanto uma alteração na mamãe, como pode ser uma alteração no bebê, né? Hoje em dia até desvios sociais, né? Emocionais, podem levar ao comprometimento na gravidez. Cabe a nós identificar e tentar corrigir e dar apoio. Então é nessa parte que a gente atua. Mas uma observação, Nelson, que a gente também, hoje, o nosso atendimento tem cerca de 70% de gestações de alto risco, mas nós também cuidamos das gravidezes de baixo risco, com toda a tranquilidade também. Não, isso sim, eu não tenho nenhuma dúvida, né? Aliás, eu como pai, eu procuraria levar, eu esperaria que minha esposa tivesse uma gravidez sem nenhum risco, né? Que acho que é melhor, mas contando com a experiência do obstetra, que isso é tudo, né? Isso eu não tenho dúvida, né, Marcos? Deixa eu fazer uma pergunta, Marcos, não querendo colocar você na parede. Eu, como pai, como um futuro pai, a primeira dúvida que eu tenho, principalmente na situação que nós estamos vivendo, como que eu devo levar... O que é esse negócio de pré-natal? Quantas vezes eu devo levar minha esposa? É toda semana, todo mês? Como que eu devo proceder para dar apoio à minha esposa? Porque isso que é importante, o marido dá o apoio. Como que eu devo proceder para poder dar oportunidade para o médico captar que algo está saindo da rota normal? Perfeito, uma excelente pergunta, Nelson. Primeira coisa é o seguinte, eu acho que um conceito mais abrangente, mais popular, vamos dizer, de pré-natal, é preparar a mulher e o bebê para o nascimento. Tá? Esse é o conceito. E essa preparação, ela é feita com uma série de segmentos. Infelizmente, às vezes se acha que pré-natal é ir no consultório, escutar o coraçãozinho do bebê e pedir exames. Nós não acreditamos nisso. A gente usa um termo no nosso atendimento que chama-se cuidar. É uma palavra que eu gosto muito em obstetrícia. Então, para nós, o pré-natal é cuidar. É um cuidado integral à gestante. E integral envolve seus fatores emocionais, seus fatores sociais, psíquicos e fisiológicos. E com relação a esse intervalo, depende muito do tipo de gravidez que a gente está tendo. Se a gente tem uma gravidez, por exemplo, gemelar, esse intervalo ele vai ser diminuído, porque é seguido de uma série de situações, né? Se você tem uma gravidez muito tranquila, natural, fisiológica, normalmente no início essas consultas são mensais. E à medida que a gravidez vai evoluindo, essas consultas vão ficando mais próximas, a cada 3 semanas, 2 semanas, e mais, por fim, semanalmente. Esse, inclusive, é um conceito que ele tem sido muito questionado, por exemplo, pelo Dr. da Fetal Medicine Foundation, haver uma inversão nessa sequência de consultas. Mas ainda no nosso país,
o conceito é esse. No início elas são mensais e depois vão se aproximando. Mas nada impede que você tenha uma aproximação de consultas ou havendo alguma necessidade. E como na sua experiência, e eu sei que você sabe que atualmente eu tenho deixado um pouco de falar da pandemia, porque a gente está vivendo esse processo bastante desgastante. Mas eu vou fazer uma pergunta em relação a isso, e principalmente na sua clínica, que é de alto nível. Como é que você tem orientado essa questão, uma vez que você tem que avaliar esse casal, a gestante, obviamente o casal em si, como é que você tem trabalhado na sua clínica com esse cuidado hoje frente a essa pandemia? Excelente. Nós tínhamos 2 casos hoje que nós tivemos orientações diferentes. Nós tivemos uma paciente com 39 anos e meio de idade, planejamento da gravidez. A idade não é um fator para ela. Então, essa paciente, eu sugeri que ela esperasse mais um pouquinho, né? Deixasse a gente aprender um pouquinho mais com essa situação que está tendo. A gente ainda não está sabendo o quanto isso pode atingir os bebês no início da gestação. Saiu há pouco um estudo aí que deixou a gente meio de cabelo em pé, mas é um estudo muito pontual de identificação da placenta, de vírus, então isso deixou meio preocupado, né? Mas as coisas ainda não estão ainda consolidadas, né? Então, nesse momento que não está consolidado, a gente tem orientado as pacientes jovens a esperar um pouquinho. Agora, você pega uma paciente com quase 40 anos de idade, que está tentando engravidar já aí há mais de um ano, né? Que pode já ter alguma dificuldade de gravidez não identificada. A gente já não tem mais, o tempo já é um fator muito importante para essa paciente. Então, essa paciente, eu não vou fazer a mesma orientação da menina jovem. Essa paciente, ela tem outros fatores que são tão importantes para a gestação dela, além desse risco da questão do coronavírus. Então, essa paciente, a gente orienta todos os cuidados e a gente segue na preparação para a gravidez. Muito legal, muito bom, muito boa explicação. E um sintoma, mais uma vez também como pai fresco, né? Que é uma coisa que assusta a gente quando a esposa vem para nós e fala, estou grávida. Aí começam os pré-natais. E uma coisa que nos assusta eu não sei se é tão comum, mas eu vejo como comum, que é as cólicas na gravidez. Quando que essas cólicas, ou seja, qual período é mais comum? Quando que o marido pode apoiar a esposa, ou a esposa começar a pensar que aquela cólica, mais uma vez, aquilo é uma cólica normal, entre aspas, ou aquela cólica precisa ir para o hospital, vamos dizer assim. É uma cólica, vamos dizer assim, de alto risco. Nelson, essa questão da cólica é uma das perguntas mais frequentes no início da gravidez e é um dos sintomas mais frequentes no início da gravidez. A grande maioria das vezes, essa cólica inicial é da movimentação uterina. Então, o bebê, quando se implanta, esse útero não cresce de forma homogênea, ele cresce meio que se adequando, né, à pelve. E essa movimentação uterina, ela tem uma sensação de dor, de incômodo, às vezes um pouquinho de cólica, mas é leve, de dor surda, né? Mas é muito leve. Então, se há esse incômodo, não há problema. Agora, se essa dor é muito forte, ou essa dor é associada com sangramento vaginal, essa dor leva a ter que tomar analgésicos mais fortes, alguma coisa pode estar errada. Então, se você tem uma dor leve, um incômodo no início da gravidez, isso é muito comum, então, provavelmente é só da início da implantação do bebê. Agora, se isso é muito forte, sendo necessário o uso de analgésico, ou está associada com outros sintomas ou sinais, como, por exemplo, sangramento vaginal, é necessário uma avaliação médica de imediato. Entendi. E você tem, assim, você tem feito aí, Marcos, ou tem procura, ou tem
feito curso de gestante, porque é uma coisa extremamente importante. Eu não sei como é que você tem trabalhado em relação a essas orientações. Sim, a gente tem um curso de gestante já há alguns anos, né? Na verdade, eu participei da formação da maioria dos cursos de gestantes na região de Campinas, inclusive de grandes hospitais. Mas nós temos nossa clínica, um curso de gestante já há algum tempo, que agora, por questão do momento, não está tendo, né? Que chama-se Bebê a Caminho, é um nome que a gente já tem isso registrado. E nesse curso ele acaba preparando bem o casal para a maternidade, né? A gente tem vários profissionais que participam. Provavelmente esse curso deve estar aí nos próximos mês que vem, no outro, de forma online, para que as pessoas consigam ter acesso. E a gente acredita que ajuda muito as pessoas, porque as dúvidas, por mais que você tire no consultório, você não consegue, às vezes, no momento da consulta, falar de todos os assuntos. Por exemplo, a amamentação, que a gente tem os parceiros que falam, das dores lombares, tem a fisioterapeuta, de atividade física, da parte nutricional, que a gente tem os parceiros, a parte de pediatria, vacinas. Então, a gente tem vários parceiros, né, que acabam nos ajudando a levar conhecimento, e esse curso é bem concorrido, é um curso que a gente procura divulgar o conhecimento para que a gravidez seja um momento muito agradável para os casais, mesmo naquelas situações em que há algum tipo de patologia. Eu acho fundamental. Você sabe que eu tenho 2 filhos, hoje já são adultos, né? Um tem 17 anos, outro 13. E fiz o curso de gestante inicialmente. Eu realmente, mesmo médico, aliás, a gente fica com aquela ideia de que a gente sabe tudo, e talvez seja um maior erro nosso, né? E talvez você até sofra com clientes médicos em função dessa noção nossa de estar sabendo e controlando tudo. Para você ter uma ideia, o primeiro curso que eu fiz, inclusive na Promatri na época, eu quase que apanhei para dar o primeiro banho do meu filho, entendeu? Se não fosse o curso, eu teria, acho que, derrubado ele, entendeu? Por isso que eu acho e convido o pessoal a fazer. E o Marcos Caetano, que é um médico de Campinas, está aqui conosco, falando sobre gestação. Obviamente, ele é perito em gestação de alto risco, imagine gestações fisiológicas ou ditas normais, vamos dizer assim, sem maiores. Ele está entrando em detalhes, ele comentou sobre cólicas, que é muito comum, e chamou atenção quando isso pode se tornar algo mais importante. Em relação à cólica, que você falou, que talvez fique importante, se comentou sobre o sangramento, né? Que eventualmente pode ser um sinal de alguma coisa perigosa. Tem algo mais que você poderia falar, Marcos, em relação ao sangramento? Porque isso é uma coisa que aflige muito a mulher, né? Principalmente nessas fases iniciais, onde elas estão extremamente inseguras sobre essa situação. Perfeito. Nelson, o sangramento é algo que realmente preocupa muito a gestante e também nos preocupa porque, em algumas situações, pode representar uma situação de gravidade, né? Você tem aquele sangramento, na verdade, é uma secreção mais rósea, ou às vezes uma secreção um pouquinho mais escura no início da gravidez, que muitas vezes está relacionado com a implantação do bebê. Mas toda vez que no início da gravidez a gente tem um sangramento vivo, a gente sempre desconfia de que alguma coisa pode não estar bem, né? Essa alguma coisa não está bem, a gente acaba classificando aí como uma ameaça de aborto, ou seja, um risco de abortamento. E quando a gente usa esse termo, a paciente já desespera, acha que vai perder a gravidez. Não vai perder, na maioria das vezes não vai perder. Algumas situações sim, acaba evoluindo, né? Mas significa que a gente tem que dar uma atenção, principalmente se está bem implantado, se não tem uma área de descolamento, se está implantado realmente no útero, se não está implantado ectopicamente, né? Então, no início da gravidez, o sangramento, principalmente quando é vivo, deve ser comunicado ao obstetra e merece uma avaliação, tá? Essa avaliação, ela é clínica no exame físico e consequentemente, depois acaba fazendo uma avaliação ecográfica. Durante a evolução da gravidez, você pode ter outras situações que podem levar a sangramentos, né? Por exemplo, uma coisa que deixa as pacientes muito nervosas, sangramento após relação sexual.
Então, a paciente às vezes está no segundo trimestre e tem uma atividade sexual à noite, começa a sangrar e desespera. Na maioria das vezes está relacionado ao colo da grávida, que é um colo muito molinho, muito friável, e durante o ato sexual pode ter um pequeno sangramento. Na grande maioria das vezes não leva a nenhuma consequência ao bebê, mas deve ser avaliado. Tem outras situações que podem levar a sangramento, por exemplo, também, e esta é uma situação que merece muito cuidado e, na maioria das vezes, é necessário fazer a internação e a observação do paciente. Marcos, você está me escutando bem? Então, pode ser somente a perda do tampão mucoso, que está tendo raiz de sangue, então ela está tendo uma pequena dilatação, e não tem nenhum risco, é só o final da gravidez preparando aí para o parto. E você tem aquele sangramento vivo de final de gravidez associado a hipertonia, uma contração que não para do útero e pode estar associado a patologias muito sérias como o descolamento prematuro do paciente. Então, o sangramento na gravidez precisa identificar primeiro qual é a fase da gravidez, né? Essa é a primeira coisa, que idade gestacional está, a característica do sangramento. Se a paciente tem, por exemplo, uma doença associada, eu tenho um sangramento de terceiro trimestre numa hipertensa, eu vou ficar bastante preocupado se não está tendo, por exemplo, um descolamento, né? Que é um dos riscos da hipertensão. Então, depende muito da informação. Daí a importância da orientação de quando procurar a orientação do seu obstetra ou um serviço de pronto-socorro. Perfeito, é muito importante mesmo. E eu faço, o Jefferson aqui até estava colocando que está travando um pouco. Eu não sei se você está me ouvindo bem e está vendo a minha imagem travando, Marcos. Como é que está? De vez em quando você trava um pouquinho. É engraçado, é a mesma coisa eu estou sentindo aqui, mas vamos tocando, não sei se vai dar para melhorar. Eu estou tentando ver aqui como é que está a velocidade da minha internet, mas aqui está adequado. Não sei o que está acontecendo, para falar a verdade. Mas, enfim, vamos lá. Eu tenho trabalhado muito, saindo um pouquinho da área da obstetrícia direto, mas inteiramente relacionado à sua experiência. E queria muito crítica em relação à sua visão. Eu tenho treinado muito as coletadoras, o Fabrício é muito companheiro meu aí na região sobre a coleta de sangue de cordão umbilical e a coleta do tecido de cordão. E eu queria uma opinião sua. A coleta de sangue de cordão umbilical e do tecido de cordão umbilical, a qual você já viu coletar, a qual você presenciou várias vezes, põe em risco a vida do bebê ou da mãe? Põe alguma situação que coloque em risco, tanto infeccioso, sangramento? Qual a vossa opinião? Está travando um pouquinho, Nelson. Está me ouvindo agora? Agora estou ouvindo. Perfeito. Bom, não deu para entender. Eu só não respondi porque estava um pouquinho parado, mas se estiver travando um pouquinho, gente, coloca aí nas mensagens que a gente para, espera um pouquinho, de repente a internet não está bom, tá? Então, o que acontece? Não há nenhum tipo de risco à mãe, ao bebê, porque você coleta o sangue depois que o bebê nasceu, né? E há um tempo que a gente aguarda para ver a dequitação da placenta, né? Tanto no parto normal e mesmo na cesariana, e é nesse tempo que ocorre a coleta do material. Então, não há nenhum risco. Obviamente, na cesariana, a gente, quando tem a coleta, a gente acaba campeando com instrumental adequado os vasos que estão sangrantes, para que não haja um aumento do sangramento da paciente, mas não há nenhum risco, não há aumento de tempo cirúrgico, nem de qualquer coisa parecida quanto a isso, seguindo as normas todas que a gente segue durante a coleta. Não, isso é muito legal, porque esse é um trabalho que a gente faz há 19 anos, a coleta, e a gente sempre escreve que quem determina se caso houver alguma intercorrência no parto, aquilo tiver que ser suspenso, obviamente o obstetra tem total arbítrio de suspender a coleta, eventualmente numa situação dramática. Mas é muito importante para mim, que trabalho nessa área, ouvir de você, que tem experiência, dizendo que realmente não põe em risco a mãe nem ao bebê. Uma coisa que me paira muita dúvida, voltando um pouquinho à área obstétrica, a sua área, Marcos,
e que vira talvez uma situação até de festa, até assim, vamos tirar uma foto do bebê, vamos fazer ultrassom toda semana. Qual que é a orientação técnica em relação a acompanhamento de saúde do bebê e da mãe? Qual que é o objetivo do ultrassom e quando que realmente deve ser feito? Perfeito. Bom, Nelson, o ultrassom foi um dos maiores ganhos da obstetrícia nos últimos anos, no século aí passado. Tá? Indiscutivelmente, foi um dos maiores ganhos da obstetrícia. Tá? Na obstetrícia de alto risco, a gente tem dois grandes parceiros, né, que é o ultrassom de boa qualidade, com alguém experiente fazendo e um equipamento bom, e uma boa UTI neonatal quando a gente, por algum motivo, tem que haver a interrupção da gestação, no caso, a prematuridade. São dois grandes parceiros para que a gente tenha um bom resultado. Né? O ultrassom, ele tem alguns momentos que eles são fundamentais para ser feito. Então, um dos momentos é logo no início da gestação, então de 7, 8, 9 semanas, para saber se a gravidez está bem implantada, se a gravidez está formando um embrião, se não é um ovo ou um embrionato, a gente fala hoje de não forma um embrião, né? Avaliar ovários, avaliar o útero ainda, se não tem um mioma, se não tem outras situações na pélvica, é importante. Aí depois vem um outro ultrassom, que indiscutivelmente talvez seja o mais importante de toda a gravidez, é o ultrassom que é feito entre 11 e 13 semanas e meia, que a gente chama de, as mães chamam de ultrassom da nuquinha do bebê, mas o termo certo é morfológico de primeiro trimestre, em que você faz uma avaliação de alguns possíveis sinais de doenças genéticas do bebê. Então você consegue fazer uma morfologia inicial do bebê, né? Então você avalia a nuquinha do bebê, você avalia o osso nasal, você analisa ducto venoso, que é um pequeno vaso que tem próximo do coração, o intestino do bebê, você analisa um regurgitamento de tricúspide. Então são sinais que você pode procurar no bebê de alterações que podem indicar uma alteração genética. Não quer dizer que quando está alterado tenha. Além disso, você vê a coluna do bebê, se já está fechadinha, vê se está formando membros, vê se está formando a calota craniana. Então é um ultrassom que realmente, mesmo o bebê sendo muito pequenininho, dá para a gente fazer diagnóstico de uma série de situações da gestação. Se são 2 bebês, que você já teria visto já no primeiro, mas dá para confirmar se são 2 bebês, dá para você colocar, se são 2 bebês que estão na mesma bolsa. Então, este é um ultrassom fundamental na gestação, que é esse morfológico de primeiro trimestre. Depois, você teria o morfológico de segundo trimestre, que é feito entre 20, 22, 23 semanas, em que você vai ver toda a morfologia do bebê, o bebê já está maior, né? Então, você consegue analisar melhor a formação das estruturas do bebê. Entre esse de 11 e de 20, 22, normalmente não é necessário, mas a maioria faz, né? O ultrassom em torno de 16 a 7 semanas, e acaba fazendo ultrassom para ver o sexo, o que não está correto. Você tem que fazer um bom ultrassom obstétrico e ver o sexo. Infelizmente, existem situações que são desconfortáveis para nós, de clínicas, e vão lá para ver o sexo. Né? Ver o sexo e ver outras coisas. Então, nós temos ultrassom no consultório, nós fazemos ultrassom das nossas pacientes também, temos parceiros, que são clínicos, que são responsáveis, primeiro, fazer um bom exame, depois avaliar o sexo do bebê, né? Se é masculino, se é feminino, né? E aí depois você vai ter uma série de outros exames no decorrer da gravidez, dependendo se a gravidez tem alguma ou não alteração, né? Então, por exemplo, você tem um ultrassom que você pode fazer em torno de 26, 29 semanas, que é numa paciente, por exemplo, que tem uma hipertensa, uma paciente diabética, que você vai avaliar uma coisa que nós chamamos de Doppler, que são os fluxos que você pode ter no útero, são fluxos que você pode ter da placenta até o bebê, que é o cordão umbilical, e fluxos que a gente analisa no cérebro do bebê, que é a cerebral média. E isso nos dá uma avaliação de como está a oxigenação do bebê, né?
Então, esse é um ultrassom também muito importante, mas depende muito de como está havendo a gravidez, né? E aí você vai ter outros ultrassons, aí que são os ultrassons obstétricos, que vão avaliar o crescimento do bebê, líquido amniótico, posicionamento de placenta, tamanho do colo. Ultrassom, por exemplo, morfológico, hoje é fundamental que a gente meça o colo, né? Porque hoje a gente tem hoje a patologia do colo curto, que a gente consegue identificar nesse ultrassom feito entre 20 e 23 semanas, né? Tem outras coisas, a ultrassom está sendo ganhos enormes. Por exemplo, hoje a gente com frequência tem feito Doppler, por exemplo, das artérias uterinas, nesse ultrassom feito entre 11 e 13 semanas. E com esse Doppler, com outros fatores que a gente consegue analisar, a gente consegue calcular, por exemplo, o risco da mulher ter hipertensão na gravidez. Né? Então, o ultrassom hoje tem uma série de situações, quando com um bom examinador e uma boa máquina, que nos ajudam demais nas tomadas de decisão da gravidez. E no ultrassom, aquele ultrassom, talvez seja da nuca do bebê, a translucência, quando dá alterado, o que pode chamar a atenção da mãe? Ela se descabela? Então, isso aí é uma situação que a gente tem que deixar assim, bem claro. A gente teve agora, quarta-feira passada, um resultado de uma investigação. E a paciente estava muito tranquila porque a gente deixou a paciente tranquila. Quando você tem alteração da translucência, a paciente já acha que o bebê tem alguma alteração genética. Exato. Né? Não, ele é somente um exame de triagem. Na grande maioria das vezes não vai ter nada. Tá? Ele é de triagem. O que quer dizer que, ele estando alterado, a gente tem que seguir na investigação. Por exemplo, no caso da paciente que a gente fez, a gente funcionou com 16 semanas, tirou um pouquinho de líquido e mandou para cariótipo. E o cariótipo veio um bebê sem nenhuma alteração genética. E tinha uma alteração, sim, a translucência. Uma translucência que estava fora da curva. Então, ele é um exame de triagem. Ele não fecha o diagnóstico. É claro que quando você tem várias alterações, não só a translucência, você tem alteração do ducto venoso, você não vê osso nasal, você tem alteração tricúspide, você tem uma idade materna e um bom ecografista, a gente já aumenta a suspeita, mas ele é só um exame de triagem. Muito legal isso aí, isso é bem esclarecedor. Uma coisa que tem acontecido muito na criogênese, com essas ligações sobre coleta de sangue, tecido, mas uma coisa que eles têm perguntado para nós, e eu acho que talvez esse medo da pandemia, sabe, Marcos, é a questão de ter, eu não sei se isso já parou com você, queria a sua opinião muito sincera em relação a isso, e queria ver sua opinião sobre a situação dos hospitais que você vai, que são hospitais muito bons, o cuidado com a pandemia e mães pensando em fugir do hospital para ter o bebê em casa, né? E eu queria que você esclarecesse que eu acredito, pelo menos nos lugares que eu fui, que o cuidado dentro dos hospitais, pelo menos do meu ponto de vista, né, você mais ainda, porque está dentro lá do centro obstétrico, está num cuidado acima de qualquer condição normal. Então, eu queria ver sua opinião, principalmente essas mães que querem ter o bebê em casa, numa situação talvez seja de alto risco, vamos dizer assim, que tenha algum parâmetro que está fugindo do fisiológico. Perfeito, Nelson. O seguinte, em Nova York teve um aumento significativo de partos domiciliares com o advento da pandemia que nós tivemos aí um mês retrasado lá, principalmente o pico maior. E isso é pelo medo. A gente sabe que é um assunto muito grave, nós não estamos menosprezando a gravidade de tudo isso, mas nós entendemos também que existem outras situações que representam risco à saúde das pessoas, né? Então, às vezes, a pessoa analisa um lado e não analisa o outro, que às vezes é muito, muito maior o risco. Então, o parto domiciliar, ele não é hoje recomendado pela nossa sociedade, a nossa federação, que é a FEBRASGO, né? O parto recomendado é o parto hospitalar. E as pessoas que optam por o parto domiciliar, elas esquecem que outras pessoas vão vir à sua casa e que essas outras pessoas, às vezes, não estão com tanto cuidado como nós e a enfermagem do hospital está tendo,
que não seguem, às vezes, os mesmos critérios que estão seguindo, e que se esse bebê tiver alguma intercorrência, esse bebê vai para o hospital e às vezes vai chegar numa situação que não está tão preparado, e que essa mãe vai para o hospital, se tiver uma intercorrência, também não vai chegar numa situação não tão bem preparada. Então, nós não recomendamos, existem equipes de parto domiciliar no país, principalmente aí em São Paulo, em Curitiba, a gente sabe que são equipes reconhecidas, mas nós não recomendamos o parto domiciliar da maneira que é feito, e muito menos por esse motivo, tá? Ou seja, o parto domiciliar de forma adequada, você tem que ter um hospital preparado, uma ambulância preparada, uma equipe de pediatria, um material adequado, e mesmo assim, você tem que ter um time de deslocamento entre a casa e o hospital muito pequeno, né? Para que você consiga melhorar as intercorrências. Então, às vezes, a pessoa se preocupa muito com a questão do coronavírus, para não ter contaminado, e esquece outras situações, muitas vezes graves ao risco a ela ou ao bebê, ao tomar a atitude de ter um parto, às vezes, sem a assistência adequada que ela poderia ter. Então, a recomendação é que vá nos hospitais. Os hospitais estão muito seguros, os fluxos das maternidades estão muito seguros, né? Mesmo aquelas que não são só hospitais, ou que são hospitais gerais, né? Mesmo nesses hospitais, o fluxo é muito diferente entre a gestante e as outras pessoas que circulam com avaliação para o Covid. Então, a recomendação é que o parto seja feito em regime hospitalar, com os cuidados todos que nós estamos tomando. Porque aí nós vamos avaliar o risco, sim, do coronavírus, mas nós vamos avaliar e cuidar de todos os outros riscos, tanto da mamãe quanto do bebê. E a sua clínica Gerard, em Paulínia, ela tem funcionado tal como a Criogênesis, provavelmente não fechou. Está dando todo o apoio às gestantes que eu procuro. Nós, na primeira semana, do dia 23, 24 de março, na semana seguinte, nós fechamos, tá? Até para a gente entender e se adequar, né? Mas a gente passou a atender as pacientes já naquele momento de forma online, por telemedicina. A gente já estava preparado para isso há algum tempo, né? E depois a gente foi retomando aos poucos horários exclusivos para gestantes, intervalo maior de consultas, mudanças de recepção, toda a adequação necessária. E aí, passadas 2 semanas, a gente retomou com todos os cuidados que a gente tem mantido até então no cuidado ao atendimento das gestantes, e também a parte ginecológica geral, que a gente também faz bastante. Hoje em dia, Marcos, é uma impressão que eu tenho, talvez até pela medicina reprodutiva estar bastante avançada, partos gemelares, partos trigemelares, né? Com a sua experiência em gestações de ponta, ou seja, gestações que impõem mais habilidade técnica do médico, do obstetra, da experiência mesmo, de mão, de visão, de cuidado, quando você depara com uma gestante trigemelar ou gemelar, a sua orientação qual é em termos de aumento de risco? Há um aumento? É um aumento mensurado? Tranquilizador? Não, ela não precisa se desesperar? Qual que é a sua visão? Não precisa se desesperar. Aliás, são poucas as situações que nós nos desesperamos internamente. A gente não passa para o paciente, porque a gente não quer que o paciente se desespere em situação nenhuma. A gente cuida, abraça, às vezes joga o peso nas nossas costas, mas para que o paciente se sinta tranquilo e seguro, né? E no caso da gestação gemelar, a gente... o ser humano foi feito para ter um bebê por vez. Então, a gestação gemelar é uma gestação patológica. Só que você tem gestações e gestações gemelares. A classificação da gestação gemelar é muito diferente. Você tem uma gestação em que você tem uma placenta e uma bolsa, o bebê está aqui, de cá outra placenta e outra bolsa, é uma situação que é totalmente diferente quando os dois bebês estão ligados a uma só placenta e na mesma bolsa. São totalmente diferentes. Então, primeiro, é fundamental a classificação da gravidez gemelar. Daí a importância do bom exame ecográfico, né? Segundo, ao classificar, aí sim você vai ter realmente os cuidados diferentes.
é claro que tem situações que são importantes você seguir. O segmento de uma gravidez gemelar e a programação de finalização de uma gravidez gemelar, que a gente chama diamniótica, dicoriônica, ou seja, duas bolsas, duas placentas, é muito diferente de uma gestação, o final, ou seja, a programação de finalização de uma gravidez que tem uma bolsa e a gente chama e uma placenta que é monicoriônica mono-mono, né? Então, o que acontece Nelson, primeiro é a classificação. Então, não tem que se desesperar. Agora, havendo uma situação de generalidade, a gente tem que fazer o segmento mais de perto desse desenvolvimento desses bebês. Em algumas situações, há vasos que comunicam as placentas, ou há vasos que comunicam os bebês, e há alterações no crescimento desses bebês que podem representar riscos muito importantes para o desenvolvimento de cada bebê. Agora, uma coisa importante é que, mais ou menos, para cada bebê dentro do útero a mais, nós temos 4 semanas a menos de gravidez. Então, se pensar que uma gravidez única, mais ou menos, termina com 40 semanas, uma gravidez gemelar, na média, termina com 36, trigemelar, 32, né? Então, uma coisa muito importante no segmento das gravidezes múltiplas é saber que há um risco maior de prematuridade. Portanto, a preparação para o nascimento e também a preparação para o hospital adequado para esse nascimento é muito importante. E algumas outras situações também concorrem com a gravidez gemelar. Então, às vezes, um pouquinho mais de aumento de vômitos, tem um pouco mais, às vezes, de risco de hipertensão, tem um pouco mais de risco de trabalho de parto prematuro, esses a gente sabe, né? Então, merece, sim, um cuidado bem maior quando a gente tem a gravidez múltipla. E essa pergunta foi muito bem respondida. Parabéns pelo seu trabalho, Mário, porque as mães, quando estão no parto gemelar ou no trigemelar, também nos comunicam, né, desse fato, óbvio, que é bem claro. E a gente também, em relação à coleta de sangue de cordão umbilical, e até pela prematuridade, que é frequente, então a gente tem que a equipe de coleta tem que ficar preparada para dar o apoio correto ao obstetra, né? Obviamente a sua atenção vai estar redobrada, ou talvez até tri-redobrada, vamos dizer assim. Uma coisa que preocupa muitos, principalmente as mães, né, Marcos? Eu não sei qual que é a frequência em relação a isso, se você puder me esclarecer como pai novo, vamos dizer assim, é a questão de aumento de peso da gestante, né? São duas coisas que eu acho que incomodam muito a gestante, tanto pela questão estética quanto pela saúde. É a questão de como deve ser esse aumento de peso. Como que você controla o aumento de peso da gestante? E o que é esse aumento de peso? Será que está repercutindo num aumento do bebê? Ele está ficando grande dentro da barriga? É muito líquido? Ou é a mãe que está pesada? Será que isso está repercutindo na pressão? Porque para o leigo, para a pessoa comum, e parte eles têm razão, se aumenta o peso, aumenta a pressão. Será que estou tendo algum problema? Qual que é, na parte prática, como é que vocês lidam com isso? Perfeito, né? Eu que sou aluno do finado Dr. Bussana Neme, ele falava que um bom obstetra precisa ter uma balança e uma fita métrica. Balança para pesar, a fita métrica medir o útero, né? Tive o prazer de ter aula com ele aqui na Unicamp, né? Então, a balança, um espetáculo, né? Me dá, acima de qualquer definição. A gente, no caso do peso, eu tenho alguns profissionais, eu acho que a gente se torna maior quando a gente está junto, né? Então, nós trabalhamos sempre com alguns profissionais de apoio. Se tem um profissional que eu adoro trabalhar desde o início, é com o nutricionista. A gente tem excelentes parceiros, né, nutricionistas, que nos ajudam muito, né, porque a gente também vira e mexe tem pacientes diabéticos, sempre tem pacientes diabéticos, e a questão da nutrição em todas é importante, mas na diabética é fundamental para a gente ter um controle, né? Então, a nutricionista, na minha opinião, é um profissional fundamental estar ao lado do obstetra, né?
E o ganho de peso, Nelson, ele depende muito de como que a paciente chegou. Se a paciente chegou já acima do peso, esse ganho na gravidez vai ser menor. Se ela chegou abaixo do peso, ela pode ganhar um pouquinho mais. A gente fala a gravidez em toda, é mais ou menos de 10 a 11 quilos, mas depende muito. As fases, os ganhos são diferentes. E por que a gente acha que é tão importante a nutricionista? Né? Primeiro que a nossa saúde começa na boca. Então aqui nós temos outro profissional, que é o dentista, né? A avaliação odontológica é muito importante. Algumas patologias odontológicas, cárie, pode levar a trabalho de parto prematuro, por exemplo. Né? Então o dentista, a avaliação odontológica antes de iniciar uma gravidez, ou no início de uma gravidez, antes de programação de uma gravidez é importante. E pela boca também chegam os alimentos, né? Então, é fundamental ter uma alimentação balanceada, com o que pode comer. E quem faz muito bem isso aí, até porque o nutricionista vai ver o que você gosta de comer. Às vezes a gente passa uma coisa que você não gosta, né? Então ele vai fazer um inquérito alimentar, vai regular conforme a fase. Às vezes no começo da gravidez ela não suporta determinados alimentos, né? Depois ela já suporta. Alguns alimentos são mais importantes no início, outros mais para o final. Então é muito importante. E por que a gente pega tanto no pé da grávida pela questão do peso? Tem a questão estética, que depois que nasce o bebê, a gente lembra que a gente quer devolver para o marido a mulher linda com o bebê no colo, mas esse não é o principal fator. Até minha esposa, que é fisioterapeuta e trabalha com a parte estética, ela acha isso bastante importante, eu entendo, mas a gente tem, fundamentalmente, alguns outros fatores. O ganho excessivo de peso na gravidez aumenta, por exemplo, o risco de hipertensão e diabetes, principalmente diabetes gestacional. Né? Hoje o sobrepeso na gravidez na população é uma situação importantíssima mundial. O ano retrasado nós estávamos em Paris, no Congresso Europeu de Ginecologia e Obstetrícia, e uma das grandes preocupações que tinha na Europa naquele momento, aí até no Instagram deve ter algum vídeo meu aí que eu gravei lá, é justamente a questão do peso na Europa, com erro alimentar e aumento de sobrepeso e obesidade, inclusive com consequências para as crianças. Aquelas mães obesas têm um risco maior na gravidez e tem um risco dessa criança de mãe obesa ser um adolescente obeso, né? Então, é uma preocupação que a Europa estava seguindo já há muitos anos, essas crianças, e que a gente já pega no pé, porque a gente está vendo a gravidez, está vendo o parto, porque essa paciente ganha muito peso, acaba que nas fibras musculares aí do útero tem muita gordura, então essa força de contração para o parto normal, por exemplo, ela é menor, então ela trabalha em parto normal. Não estou dizendo que a gordinha não pode ter parto normal, nada disso. Estou dizendo que é um fator que atrapalha, né? E se você vai para um parto cirúrgico, uma das maiores taxas de infecção é quando você tem mais gordura, maior taxa de infecção, né? Porque tem mais secreção, mais sangramento, né? Então, você deve ganhar o necessário. O necessário a gente vai avaliar conforme a sua entrada na gravidez. Tem pacientes, inclusive, que perdem peso no início da gravidez, porque não consegue se alimentar. Então, ela vai ter um ganho um pouquinho maior de peso, que a gente acha que é importante. Em média, quem inicia com o índice de massa corpórea normal, em 10, 11 quilos na gravidez. E ganho de peso, sim, é algo importante na gravidez. As nossas gestantes chegam no consultório, antes de entrar na minha sala, a primeira coisa que a minha auxiliar faz é pesar. Então, todos entram no meu consultório já com peso anotado, tá? Legal isso aí. E você falou uma coisa, a sua esposa é fisioterapeuta, é universal a fisioterapia nas suas gestantes? Porque eu sei que você tem um modo de, abraçar a paciente, né, como um todo. Isso. A fisioterapia é universal, como é que você tem lidado com a indicação? Esse é o segundo outro, nós dizemos que tem alguns parceiros, né, tem um outro parceiro que eu gosto bastante, é o fisioterapeuta. A minha esposa é fisioterapeuta, mas ela é dedicada a uma área que chama-se dermato funcional, é a parte estética, né? Então, sim, as pacientes gostam de passar, de não ter mancha na pele, porque depois que nasce o bebê, acaba tendo cuidados, né, que são necessários. Então, estrias, né, que depois são cicatrizes, que às vezes nunca mais saem. Então, ela cuida de tudo isso aí. Acaba fazendo a drenagem linfática, que para o final da gravidez dá um conforto muito grande à gestante. Parece que é besteira, mas é muito bom. A paciente está cansada, está inchada, e essa drenagem dá um alívio, a pele fica melhor, se distende melhor, né?
Isso é a parte dela. E a gente tem parceiras, né? Que é fisioterapeutas, deve estar até acompanhando a nossa live aqui, que são especializados na parte da assoalho pélvico. Então, na preparação do assoalho pélvico, no fortalecimento do assoalho pélvico. É algo muito importante, não só para paciente que quer ter parto normal, não. Porque há uma sobrecarga muito grande do assoalho pélvico na gravidez. Então, esse preparo do assoalho é importante para toda a gestante. Então, sim, nós temos fisioterapeutas especializadas, né, em assoalho pélvico, que são nossas parceiras, e temos a fisioterapia também da parte estética, que a gente, na verdade, tem um melhor, a dermatofuncional, elas não gostam muito disso, né? É o cuidado, é o bem-estar, o termo certo, a gestante vai se sentir bem, né? Então, isso é muito importante. A minha esposa acabou fazendo essa drenagem com fisioterapeuta e eu acho que faz diferença. É claro que não tenho uma experiência longa que nem você tem, mas eu concordo com o seu ponto de vista. Realmente ajudou muito, tá? E uma coisa muito comum, não sei nem o tempo que tá quase terminando, eu não quero cortar você de uma hora para outra, tá? Se aconteceu, eu peço muito desculpa, porque a gente vai batendo papo e vai indo, e é complicado. A questão, uma coisa que inclusive ligam muito para nós, até, olha, eu estou indo para o hospital porque eu estou com contração. A contração, aquilo lá. Quando que a contração não é uma contração preocupante, vamos dizer assim, e quando que essa contração, aquela coisa de alarme, deve ser tipo fugir com mala, cuia e água e vamos indo lá para o hospital? Qual que é a orientação que você dá para esse momento, né? Que é aquele momento que a pessoa sai, né? E às vezes sai, e muitas vezes eu tenho visto elas voltarem para casa. Aquela contração não é a contração devida, vamos dizer assim. E eu já passei por isso, tá? Às vezes por isso eu estou falando. Eu estou rindo de você, Nelson, porque agora, de quinta para sexta, nós saímos agora 4 e pouca da manhã correndo, quase fez um parto no carro. Eu tirei a paciente, mal coloquei na sala do hospital lá e cheguei junto com o marido lá. Então, por isso eu estou rindo. Eu estou lembrando agora de 3 dias atrás aqui da nossa vida. 4h24 da manhã desligado. Bom, e foi um parto natural, lindo, natural, sem nada, e foi lindo. Bom, mas a correria antes, o marido chegou meio branco no hospital, né? Não, a gente sabe, né? O que acontece é o seguinte, a pergunta é muito interessante porque existe uma contração, nós chamamos de Braxton Hicks, é uma contração preparatória, é uma contração que se inicia com 32, 34, 35 semanas, né, por aí. Então, essa contração, ela não tem ritmo, tá? E ela não dói. De vez em quando a barriga endurece. Então, a paciente assim, a barriga fica dura. Essa é uma contração que é como a gente fosse para uma corrida. Então, o útero está ali se preparando as suas fibras para depois ter a verdadeira corrida, um aquecimento, né? Agora, aquela contração com dor e ritmada, que começa a cada 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos. Então, essa sim é uma contração. A barriga toda fica dura. Não é o pé da barriga, não é as costas, a barriga toda endurece. Com cólica e ritmo, então essa é uma contração que você deve comunicar ao seu obstetra ou ir para o hospital de referência. Então depende muito do que o tipo de parto que você vai ter. Se você optou por ter um parto normal, né, um parto via vaginal, fisiológico, você vai ir para o hospital quando essas contrações estiverem mais perto, a cada 10, 5 em 5, de 10 em 10 minutos, depende da sua distância da sua casa ao hospital, né? Agora, se você optou por ter um parto cesariano, você não quer passar pelo trabalho de parto, e hoje no nosso país há essa possibilidade, a opção do parto cesariano, então, iniciadas as contrações, você já comunica ao seu obstetra, você já vai para o hospital, para que no meio do caminho isso não fique tão acentuado, se é uma opção de você não passar por isso, né? E essa contração, aliando um pouco essa questão da contração, que é uma coisa que preocupa muito as mães, é o movimento do bebê. Porque a gente parou de mexer. Não, está mexendo. Parou de mexer, é grave. Tem algum macete, vamos dizer assim, alguma coisa para a mãe, né? Para os pais? Tranquilidade ou não? Não, acho que agora tem algo errado.
Sim, a gente, vamos imaginar, você tem um cachorrinho, um gatinho em casa, o gatinho, o cachorrinho está doente, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ir para um cantinho, ficar quietinho, né? Então, o bebê é a mesma coisa. Se alguma coisa não está normal, a primeira coisa é que ele vai diminuir a movimentação. Agora, temos que prestar atenção, né? Nós estamos falando de movimentação mais no final da gestação, e que no final da gestação o bebê vai mexer menos mesmo, porque ele tem menos espaço. Então, aquele chute que dava com 28, 30 semanas, ele não tem mais espaço para fazer, mas ele continua mexendo. Agora o bebê ficou muito quietinho, não mexe nada, ou movimento muito diferente, é importante comunicar ao médico. Principalmente se associado à gravidez a alguma patologia, como uma hipertensão, um diabetes, ou uma trombofilia, ou uma diminuição de líquido amniótico, alguma coisa nesse sentido. Então, a movimentação fetal, principalmente em gestações patológicas, é um fator muito importante que normalmente, inclusive, a gente acaba acompanhando e orientando as pacientes nesse sentido. Muito bacana. Olha, eu vou dar... Tá faltando alguns minutinhos só. E eu vou falar uma coisa. Foi excepcional a explicação. Tive com o Marcos Caetano. Eu nunca tive uma hora com ele, escutando explicações, mas eu não tenho dúvida, várias pessoas elogiaram sua atuação aí, e não há dúvida, vendo até como médico, a forma de você explicar, a forma de atingir, né, a paciente é muito importante. Não adianta falar difícil, eu acho que tem que falar de forma clara, Claro. né, para que a paciente, para que as pessoas entendam realmente o risco ou não risco. Eu vou gravar esse filme, sabe, Marcos Caetano, para poder ampliar, para que chegue para mais pessoas, pessoas que entram na criogênese ou entram por meio do seu Instagram e por outros meios da internet. Nesse minuto, o que eu peço para as pessoas, que a gente, na criogênese, nós estamos trabalhando, né, de coleta de sangue de cordão, tecido de cordão, polpa de dente, nós estamos na luta para poder levar a terapia celular para todos os pais e todos os clientes que têm interesse nesse assunto. E eu deixo esses alguns minutinhos, se cortar, desculpe, tá? Eu deixo esses minutos para que você fale do seu projeto. Até eu achei muito bonito o nome que você colocou, Programa AMAR, que é Assistência Materna e Avaliação de Risco, que é uma coisa muito legal. E falar da sua clínica, Gerard, que eu vi a lista de profissionais, a lista de coisas que vocês fazem e oferecem para a segurança dos pais. Eu falo pais como um todo, né? Porque o pai também gesta junto, e peço que os pais apoiem suas esposas, os seus parceiros ou parceiras, né? Sejam mutuamente ajudantes nesse momento. Deixo para você essas palavras finais, Marcos, e agradeço já de antemão a sua atenção e a sua sabedoria. Muito obrigado você, Nelson, pelo carinho, pelo convite. A gente tem crescido, hoje nossa clínica está em Paulínia, aqui no interior, mas a gente, graças a Deus, já tem atendido pessoas aí do país todo que vêm nos procurar aqui, ou presencialmente ou por teleconsulta, né? E o nosso objetivo mesmo é essa palavra que nós criamos, esse programa chamado AMAR. O termo ficou bonito, não era intencional, depois acabou ficando essa sigla bonita, porque é uma obstetrícia feita com amor. Esse programa AMAR é que a gente vai fazer assistência materna, então a gente acaba dando assistência de ponta a ponta, do início até o parto. Nesse programa, a nossa equipe faz o parto. E a gente faz uma coisa muito importante na obstetrícia, que é a avaliação de riscos. Então, o tempo todo, nós estamos fazendo avaliação de riscos durante o atendimento da gestante. Seja avaliação com a entrevista, seja avaliação do exame físico, seja avaliação na realização de exames de ecografia que nós fazemos lá também, né? E a gente, dessa forma, consegue fazer um cuidado integral, um cuidado mais completo na gestante, tá? A gente está passando por... O país está nesse momento, mas nós estamos aí já com um projeto de ampliação para o próximo ano, para que a gente consiga ter mais profissionais aqui para a gente dar assistência à região toda que a gente já está atendendo. E eu queria, eu não sei se eu tenho tempo ainda, Nelson, falar de duas pontas na gestação, que eu acho que é muito importante que você saiba. É que, primeiro, a gravidez tem que ter uma preparação.
tá? Então, se possível, preparar para a gravidez, antes de engravidar, preparar. E segundo, que nós aqui em Campinas, eu faço parte, a gente tem a parte da cirurgia fetal. Então, aquelas intercorrências possíveis de cirurgia, nós temos aqui em Campinas, e eu sou um dos obstetras da equipe, a possibilidade de fazer a cirurgia do bebê intraútero também. Terminou.